Saudações, sejam bem-vindos à aula de número 5, oferecido pela ETAP, Escola Técnica Aberta do Piauí. Estamos na aula de número 5, onde iremos aprender os conceitos básicos de segurança em relação à autenticação e autorização. Desenvolver uma tela de login para autenticação de usuários. A aplicação que nós estamos desenvolvendo tem como banco de dados as seguintes tabelas: funcionário, cargo e setor. Como vimos, funcionário está ligado a setor e a cargo através da integridade referencial, ou seja, a tabela funcionário possui chave estrangeira tanto para setor quanto para cargo. Além da criação e comunicação com o banco de dados, através dos componentes do pacote ZIUS-lib, nós vimos também as operações CRUD, ou seja, as operações de inserção, pesquisa, alteração e apagar. Para um usuário manipular os dados no banco de dados, ele não vai fazer isso de forma direta, ou seja, manipulando o banco de dados. Ele vai fazer isso através de um formulário ao qual você vai criar para que este usuário manipule os dados. Para recuperar esses dados, você vai criar no seu sistema uma parte de relatório, ao qual utilizamos os componentes do pacote Force Report. A visualização desses dados é muito importante. O usuário ele vai poder verificar em um dado instante como é que está o banco de dados, ou seja, quais os dados que estão naquele determinado instante. Utilizando uma ferramenta que o usuário vai poder ser capaz de imprimir e visualizar todos os dados de forma organizada e amigável. Muito bem. Vamos trabalhar nessa aula com autenticação. Veja só, você tem um sistema, mas nem todo mundo vai poder acessar esse sistema. Para isso, nós vamos utilizar um mecanismo de autenticação. O que seria autenticação? Você verificar se aquela pessoa é ela mesma. É o ato de estabelecer ou confirmar algo como autêntico, isto é, que reivindica a autoria ou a veracidade de alguma coisa. Também remete à confirmação da procedência de um objeto ou pessoa, neste caso, frequentemente relacionado com a verificação de sua identidade. No fórum dessa semana, eu pedi para que vocês pesquisassem outras formas de autenticação. A forma mais comum é utilizando o usuário e senha. Você informa um usuário e uma senha. Quando você acessa alguma página web, como por exemplo o Facebook, o Gmail, entre outros, você escreve o seu usuário, que geralmente é seu e-mail, e uma senha para identificar, para autenticá-lo como você realmente tem permissão para acessar aquele determinado sistema. Autorização. A autorização ela está diretamente ligada com a autenticação. Uma vez que o sistema lhe reconheceu, ele vai verificar a sua autorização. Ou seja, se você tem permissão ou não para executar determinadas ações dentro do sistema. Como conceito de autorização, nós temos ação ou efeito de autorizar, permissão, consentimento expresso, licença para a prática de determinado ato. O que pode acontecer muitas vezes na quebra de segurança é quando um usuário ele é autenticado, mas ao acessar o sistema ele não tem autorização para visualizar determinadas partes do sistema. Exemplo, um funcionário poder ver as comissões dos outros funcionários, ou então poder ver toda a renda que foi destinada em um determinado mês, todas as vendas.
Se aquele determinado usuário ele não tem, ele pode até ter um usuário e uma senha, mas nem sempre quer dizer que ele tem autorização de visualizar tudo. Na aula de hoje, iremos trabalhar com um formulário de login, ao qual esse formulário de login você vai informar um usuário e uma senha, e esse usuário ele vai ter autorização de manipular todas as telas do sistema. Muito bem, vamos para a parte prática. Iremos agora abrir o nosso projeto ao qual estamos trabalhando e criar um formulário de login para o mesmo. Sabemos que o formulário de login ele deve ser aberto antes da aplicação, e caso o usuário e a senha estejam incorretos, não poderá ter acesso ao resto do sistema. Primeiramente, vamos criar o formulário, arquivo, novo formulário, vamos colocar os componentes do login na paleta Standard. Vamos colocar aqui 2 label, 2 edits, um para o usuário e o outro para o login, e 2 botões, algo bem simples mesmo, um botão para entrar e outro botão para cancelar. Vamos primeiramente mudar o nome do formulário, vamos botar FRM login. Muito bem. E agora vamos mudar o caption. Para o caption, vamos colocar aqui um título bem simples: Sistema de cadastro. Muito bem. Vamos mudar os labels: usuário, login. Vamos retirar o texto dos edits, de edit 1 e de edit 2. Vamos agora redimensionar aqui a janela. Muito bem. Falta agora mexer apenas no caption dos botões. Vamos botar um botão para entrar. A pessoa digita o usuário e a senha, depois clica em entrar. Caso desista de usar o sistema, vamos colocar um botão cancelar. Muito bem. A primeira tela que o usuário vai acessar será a tela de login. Para isso, nós temos opções de digitar o usuário e a senha. Se tudo estiver correto, vai clicar em entrar. Vamos colocar agora a ação do botão entrar. Aqui em entrar, ele vai fazer uma verificação do usuário e da senha. Para isso, nós vamos criar uma função válida. Como você deve lembrar, a gente vai criar uma function válida. Ela deve possuir um tipo, botar boolean. Para você criar a estrutura dessa função, basta pressionar Ctrl Shift C, que ele já vai criar a estrutura aqui. Você pode observar que tem o tform login valida, que é do tipo boolean, ou seja, vai retornar um valor do tipo booleano. Vou botar aqui result recebe true, ou seja, ele vai retornar verdadeiro. Vamos criar aqui uma variável. Vou chamar essa variável de resultado, e essa variável vai ser do tipo
boolean. O que vai acontecer nessa função? Nós vamos verificar se o edit1.text está vazio e o edit2 também. Está vazio. Se eles estiverem vazio, então será necessário informar o usuário que ele deve digitar uma senha, né? Você vai avisar o usuário que deve digitar algo, né? Campos vazios. Digite usuário e senha. Ok. Isso caso estiver vazio. Se não tiver vazio, você vai fazer o que? Aqui nós temos um desvio condicional. Esse desvio condicional vai ser um desvio condicional composto. Eu vou colocar outro desvio condicional aqui. Se o edit1 estiver preenchido e o edit2 estiver preenchido, eu vou verificar o usuário. Vamos fazer o seguinte: não vamos fazer acesso a banco de dados. Vamos apenas verificar se o usuário é admin e a senha é admin. Então, se edit1.text for igual a admin e edit 2.text for igual a admin, nós vamos fazer o seguinte: antes de tudo, o formulário, quando abrir, o resultado da função valida, ele é falso. Caso o usuário e a senha for igual a admin, significa dizer que ele pode ter acesso ao sistema. Então nós vamos fazer o seguinte: resultado recebe verdadeiro. Caso não, vamos informar para o usuário que o usuário e ou senha inválido. Assim nós podemos informar se esse usuário e a senha estão corretos ou não. Pronto. Essa é a função valida. Por que eu criei uma função? Porque se eu precisar utilizar mais de uma vez, já estará criada. Salvando, essa é a unit login, está salvo. Agora que nós criamos a função, precisamos colocar ela. Essa função valida, vamos utilizar ela no momento que apertarmos o botão entrar. Vamos aqui chamar valida. Muito bem. Se valida for verdadeiro, então eu vou fechar o formulário de login para que ele tenha acesso ao sistema. Só por garantia, o usuário ele pode tentar entrar no sistema e fechar o usuário fechar a tela de login, formulário de login, e ter acesso ao sistema. Vamos aqui no evento onClose
e colocar uma verificação. Vamos até o formulário e vamos mexer com o evento onClose do formulário. Digamos que o usuário vai acessar e tente fechar o formulário. O que vai acontecer? O formulário vai fechar e ele vai ter acesso ao sistema. Eu preciso chamar o valida no momento de que eu tento fechar. Então, se no evento onClose eu verifico o valida, se esse valida for falso, ou seja, o usuário não tem permissão ou não preencheu e a pessoa está fechando, ou seja, quer fechar o sistema, então eu faço o seguinte: eu vou usar uma função aqui do Lazarus, application.terminate. O que esse application.terminate vai fazer? Ele vai fechar a aplicação. Muito bem, salvo. Falta agora colocar só uma ação para o botão cancelar, que vai ser também application terminate. Se por acaso o usuário abriu sem querer o programa, ele pode simplesmente clicar em cancelar e a aplicação vai terminar. Criamos nosso formulário de login. Vamos só apenas verificar mais uma vez nossa função valida. A nossa função valida, ela verifica se o usuário e a senha estão vazios. Se estiver vazio, avisa o usuário. Caso estejam preenchidos, vai verificar se o usuário e a senha são válidos. Você pode criar uma tabela no banco, cadastrar usuários e senhas e fazer aqui uma busca direto do banco. No caso aqui, para simplificar, eu simplesmente verifiquei se é admin, mas poderia ser qualquer outro valor. Se por acaso for, o resultado se torna verdadeiro. Aqui no final nós vamos retornar o resultado. Ok. Agora nós vamos alterar o formulário principal. Vamos até o formulário principal. No formulário principal, nós vamos na Unit e vamos adicionar a Unit de login. Ok. Depois de adicionar a Unit Login, nós vamos utilizar. O que vai acontecer? No momento que a minha aplicação for criada, primeiramente ele vai chamar o formulário de login. Mas o que acontece? O primeiro formulário que é chamado é o formulário principal. Então, no evento onActive do formulário principal, nós vamos chamar o formulário de login. Podemos chamar diretamente ou criar um procedimento para isso. Para exercitar, vamos criar um procedimento. Vamos aqui criar o procedimento chama login, procedure, chama login. Lembrando que Ctrl Shift e C ele já cria aqui a estrutura para você do procedimento. Vamos criar aqui uma variável. Nessa variável nós vamos chamar um formulário do tipo login. Então vou chamar aqui vform e ele vai ser do tipo frm login. Muito bem. Nós vamos inicializar essa variável. Quando nós formos criar o formulário, precisamos chamar o login.
Para isso nós vamos criar um novo formulário de login. Então ele vai fazer o seguinte: nós vamos usar aqui um try catch. Primeiramente vamos carregar aqui, colocar nessa variável, ela vai receber um objeto. Esse objeto é um formulário do tipo login. Vamos usar aqui um try finally, onde eu vou chamar um show modal o formulário de login, e no final, se você entrar no sistema, você não vai mais precisar do formulário de login. Você vai simplesmente fechar ele, ou seja, não preciso mais dele na memória, eu vou liberar o espaço. Então eu boto vform.free. Ok. Agora vamos colocar, chamar essa função, chama login, no evento onActive do formulário principal. Só para vocês entenderem mais. O primeiro formulário que vai ser chamado é o principal. Como é que você sabe disso? Você pode vir aqui em projeto, opção de projeto e formulários. Você pode observar que o primeiro a ser criado é o principal e é o primeiro a ser aberto. Então eu vim no formulário principal, que é esse, e fui no evento onActivate. O que o onActivate faz? Ele, no momento que está sendo ativado o formulário principal, ele vai ser disparado. O que eu faço? Eu chamo a função chama_login. O que a função chama_login faz? Ele cria um novo formulário de login, abre ele em show modal, ou seja, você só pode visualizar ele, não pode mexer no resto do sistema, e libera depois. Lá no formulário de login nós já vimos a lógica dele, onde você vai ter que digitar um usuário e a senha. Se por acaso você não digitar um usuário e senha correto, ele não vai servir para o sistema. Muito bem. Se tudo tiver dado certo, o nosso teste também vai dar certo. Vamos executar. Está executando. Foi criado com sucesso. Vamos verificar agora se tudo correu corretamente. Está aqui usuário do sistema de cadastro. Eu tento clicar aqui no formulário principal, ele não vai, ele só deixa eu mexer nos formulários de login. Não vou digitar nada, vou tentar entrar. Ele pediu para me digitar usuário e senha. Vou tentar digitar um usuário incorreto e tentar entrar. Ele me avisou que o usuário está inválido. E agora eu vou tentar digitar o usuário correto. Admin e clicar em entrar. Foi possível entrar, está aqui o sistema. Vou sair e executar novamente. Veja que se eu clicar em cancelar, ele vai fechar a aplicação. Muito bem. Essa foi a nossa aplicação da aula 5, ao qual nós aprendemos criar um formulário de login para ser aplicado na nossa aplicação. Na próxima aula iremos aprender formulários dinâmicos. Muito obrigado e espero que tenham se divertido muito no Natal e no Réveillon de vocês.